Bom dia, meus queridos, minhas queridinhas, amadas do meu coração, a paz, Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês nesta manhã gloriosa, nesta manhã de oração. Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana, esse mês, né? Que Deus venha trazer aquilo que a gente tem tanto pedido Ele em oração. Amém, amados? Que Deus abençoe. Meus amados, estou aqui para pregar a palavra de Deus, para falar do amor e da grandeza desse Deus. Estou com a palavra de Deus sobre as minhas mãos. Amados, eu costumo falar que é a palavra de Deus que nos engrandece, é a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos fortalece. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós meditar na palavra de Deus, mais nós vamos crescendo espiritualmente, mais nós vamos conhecendo esse Deus maravilhoso. Para mim chegar a ter Deus, amados, é na palavra, é ler a palavra, é meditar na palavra, dar crédito à palavra de Deus, amém? Que vocês possam estar meditando, lendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus para dentro de vocês, amém? E eu estava aqui lendo a Bíblia, estava orando, estudando, né? E pedi a Deus uma palavra, né, para mim estar pregando. E aí ele veio do coração dele para o meu coração, para passar para os seus corações. Lucas 18, né, o versículo 9. Nós vamos ler o 9 todo. Amém, amados? E aqui Deus fala, Deus ele é maravilhoso. A parábola do fariseu e do publicano. Muitos conhecem, amados, mas não entendem. Muitos já leu, mas às vezes não entendem, né? Então é uma palavra assim muito forte. A gente tem que ler a Bíblia, tem que ler para a gente poder entender o que Deus está falando, o que Deus quer falar, o que Deus quer de nós. Ele fala com nós, amados, através da palavra, né? Então nós vamos ler, amém? Que vocês possam meditar nessa palavra hoje. E aqui Deus fala, nós vamos ler o 10. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha para você ver, além dele estar se exaltando, ele ainda estava julgando, sem conhecer, né? Estava ali se exaltando, falando, né? Não sou, né? Não sou roubador, não sou isso, não sou aquilo. Ainda julgou aquele homem que estava ali. Nem do lado dele não estava, mas ele já começou a julgar, né? E aqui ele fala: nem ainda como este publicano, jejum 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo, né? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É para você ver a diferença de um para o outro. O outro se exaltava demais, né? Eu oro, eu jejum, né? Eu dou dízimo, né? E eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a humildade estava bem longe, amados. A humildade estava muito longe, o orgulho estava tomando conta. Deus não trabalha no coração orgulhoso. Deus não trabalha nessas pessoas que querem ser mais do que os outros, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Que todos que vieram a mim, nenhum eu jogarei fora. É Deus que fala, amados. Então porém, esse fariseu se exaltou e está cheio de fariseu. Principalmente dentro dos templos, está cheio de fariseu, querendo ser mais do que os outros, porque estuda, porque tem um estudo, tem um diploma, aí chega, quer ser melhor do que os outros, quer humilhar as pessoas, né? Se nós prestar atenção, amados, todos os lugares sempre tem, né, um fariseu, né? Então aqui Deus fala: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos. Só para você ver, a humildade era tão grande. Ele reconheceu ali que ele era pecador. Ele reconheceu, né? E aqui ele fala: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É isso que nós temos que fazer. É admitir que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós erramos sempre.
Mas nós temos que estar sempre pedindo perdão a Deus, amado. Porque aquele que fala que não é pecador, que não erra, ele está pecando mais ainda. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que nós somos humanos, que nós somos pecadores, nós temos que admitir. Porque quando você está admitindo que você é pecador, Deus está ali, ó, te abençoando. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa mente. O único que tem poder de entrar na nossa mente é Deus. Ele sabe o que se passa aqui, ninguém engana Deus. Nós podemos esconder do homem, nós podemos falar mal dos outros, esconder do homem, mas não de Deus. Porque Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Só Ele tem esse poder, porque Ele é o Criador. Amém? E aqui, então, aqui Ele fala, tem misericórdia de mim, né, pecador. Aí aqui Deus fala, Jesus vai e fala, digo vós que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilha será exaltado. Amado, Deus ama os humildes de coração. Deus ama os aquebrantado de coração. Nós temos que ser humildes. Nós temos que ser humildes diante de Deus quando nós for orar. Mas eu não sei orar como convém. A oração vem de dentro do seu coração. A oração é aquele sentimento que você sente. É aquilo que você está passando. Não adianta a gente querer ser uma coisa que a gente não é. Não adianta, amados. Não é roupa que muda o caráter da pessoa. Não é dinheiro, não é carro, não é casa, não. O que muda o nosso caráter é a nossa humildade. É nós estar sempre pedindo Deus perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Né? Não adianta nós querer chegar no lugar e querer ser uma coisa que a gente não é, porque Deus, Ele conhece. E às vezes a gente chega no lugar querendo humilhar as pessoas, querendo passar por cima das pessoas. Não dá um bom dia, não dá uma boa noite, não dá uma boa tarde, não dá um bom nada. Sabe? E passa assim como se fosse o dono do mundo. Né? E ali Deus está olhando, Deus está vendo tudo. Né? Deus está vendo, amados. E aí aquele que está ali, ó, sabe? Deus vai e abate ele. E a palavra dele fala, né? Aqui. Porque qualquer a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Deus ama os humildes de coração. Seja humilde. Procura buscar a Deus. Procura ajudar as pessoas. Procura ir atrás das pessoas. Né? Quantas vezes, até dentro da nossa própria casa, a gente ignora, né? A gente, sei lá, o orgulho está acima de tudo. Eu falo, amados, porque eu convivo com pessoas, eu faço o ID do Senhor. Mas às vezes eu chego no lugar, eu fico meio assim, sabe? Porque eu vejo tanta pessoa, o orgulho é tanto, amados. O orgulho em cima do altar, a pessoa vai pregar, quer falar bonito, você entendeu? Leva um texto de todo tamanho. Ali ele escreve tudo o que ele quer pregar. Não deixa o Espírito Santo trabalhar. Não deixa o Espírito Santo entrar. Não deixa o Espírito Santo falar ao nosso coração. Ali ele fala o que está no papel. Lê um versículo da Bíblia e vai estendendo aquilo ali. Não é isso que Deus quer. Deus quer humildade. A palavra de Deus é humilde. Deus, ele é humilde. Jesus, ele é humilde. Jesus, você vê que Jesus, se você for olhar a trajetória de Jesus. Jesus andava no meio dos pobres, no meio dos humildes. Jesus andava no sol, na chuva. Jesus ele andava, ele ia atrás dos paralíticos, ele ia atrás dos doentes, ele ia atrás dos pobres para abençoar. Você vê, na Bíblia fala que ele entrou na casa de um rico, mas ele entrou ali para quê? Para fazer a obra. Mesmo assim, ele ainda foi criticado, né? O que ele está fazendo ali na casa daquele homem rico? Ele não veio para os pobres? Sim. Sim, ele veio para todos. Ele veio para os ricos, para os pobres, para os pretos, para os brancos, para todos. Né? Mas ele veio para os pobres, ele veio para os doentes. Porque os ricos não precisam de nada. Os são não precisam de médico, sim os doentes. E você vê que ele ia até. E a multidão, quando ficava sabendo que Jesus estava naquela cidade, a multidão ia até ele. Ia até ele buscar cura. Buscar, amados, não bens materiais, mas buscar cura, buscar libertação.
Quantos endemoniados Jesus libertou. Quantas curas Jesus fez. É isso que nós temos que pensar, amados. Né? Fazer o ide do Senhor. Fazer aquilo que Deus manda. Ser obediente à palavra de Deus. Não ser como esse fariseu. Né? Deixa o orgulho de lado. Seu dinheiro não vai te levar para o céu. Seu carro não vai te levar para o céu. Sua casa não vai te levar para o céu. Porque aqui Jesus falou. Ele falou para os discípulos, né, que em 3 dias ele ia derrubar aquele templo. Né? Ele derrubava aquele templo e reconstruía de novo. Só que aí, amados, as pessoas estavam achando que era o templo, que era tijolo. Não, era ele. Jesus estava falando dele. Ele não estava falando de tijolo, de casa, não. Né? Ele não estava falando, ele estava falando do corpo dele. Em 3 dias ele morreu e ressuscitou. Ressuscitou por amor a nós. Tudo que ele passou naquela cruz foi por amor a nós. E tem gente que não quer renunciar ao mundo, não quer renunciar ao pecado. Jesus está voltando. Jesus está voltando, amado. O sinal está aí. Se ele falou, se você crê na palavra dele, se você crê no que está escrito aqui, aqui ele falou que ele ia subir para o Pai. Que ele ia preparar o lugar, mas ele iria voltar. E aí ele deixou o Espírito Santo. Ele falou na palavra, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu deixarei o Espírito Santo para ficar com você. Nós não estamos só. Nós temos um Consolador. Nós temos um Espírito Santo todo-poderoso do nosso lado para nos proteger, para nos abençoar. Mas ele falou, eu vou subir para o Pai, vou preparar o lugar e voltarei para buscar. A palavra de Deus não é mentirosa, amado. Se ele falou, ele vai voltar. E está perto dele voltar. Então prepare-se. Prepare, renuncie o mundo, renuncie o pecado. Comece a cuidar das coisas de Deus. Comece a olhar para Deus. Não larga as mãos de Deus. Se você largar a mão de Deus, você cai e não levanta mais não. Lê a palavra, medita na palavra, busca de Deus. Vai nos cultos. Não deixa de congregar. A palavra fala que tem que congregar. Ninguém congrega dentro de casa. Ah, porque eu oro em casa, eu não vou na igreja porque eu já oro em casa. Não, amados. Se a palavra de Deus fala que nós temos que congregar, nós temos que ter um pastor aqui para poder cuidar de nós, porque o nosso pastor é Jesus, mas ele deixou. Né? Nós temos que viver na cobertura de um pastor, um homem humano. Mas procura um lugar que você vai crescer espiritualmente. Busca o Espírito Santo de Deus. Busca ter uma conexão com o Espírito Santo. Busca ter vida com Deus. Começa a trabalhar, cuidar das almas. Tudo que Deus quer é obediência. Tem muitas pessoas aí fazendo sacrifício de tolo. Deus não quer isso não. É como esse publicano aqui, ó. Chegou se exaltando no altar. O que adianta ele ter dado o dízimo de tudo que ele pega? O que adianta ele jejuar 2 vezes na semana? O que adianta? Do que adiantou isso tudo aqui, amados? De que adiantou isso aqui tudo? Né? Porque o orgulho, eu dou, eu faço, mas é exaltando, todo mundo tem que saber, né? E aquele fariseu chegou humilde, não teve nem coragem de olhar para o céu, né? De tanta humildade, porque ele sabia, né? Que tudo que ele fazia ali era pouco para Deus, tudo. Mas quem desceu santificado, abençoado, foi ele. Ele desceu com a bênção na mão. Ele voltou para casa com as bênçãos na mão, com a proteção de Deus, com o amor de Deus. Deus se alegrou naquele momento com a humildade deste homem. Deus se alegrou, né? E o outro Deus se entristeceu, amados. Isso está aí, ó. Nós estamos vendo a diferença. Hoje em dia você vai no que você tem. Se você chega em um lugar com carrão, todo mundo te trata bem. Se você é convidado para ir numa festa, se você chega lá mal vestido, ninguém olha para você, mas chega aquele bem vestido, é nas igrejas. Nas igrejas, amados. Eu vejo, eu sei, eu visito igrejas. Eu amo ir nas igrejas visitar, porque eu amo a palavra de Deus. Eu amo essa comunhão entre irmãos. Aonde eu chego, que eu sou bem recebida para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque eu chego na minha humildade e ali Deus me exalta. Amém, amados? Então, assim, eu vejo nas igrejas, quando chega uma pessoa,
né? Os obreiros saem de lá e vai lá e busca e procura banca, aquela coisa toda. Mas quando chega humilde, do jeitinho que eles estão, eles ficam. Você entendeu? Aonde que está Deus aí? Me fala aí. Aonde que está o amor de Deus? Aonde, amados? Eu fico olhando isso e eu fico muito triste, mas eu oro a Deus. Falei, Senhor, não deixa que eu venha olhar para o homem, porque o Senhor falou que o homem é falho. Deus, não deixa eu ficar olhando, porque o Senhor falou que o Senhor não vê como os homens vê. Porque os homens vê por fora a aparência, mas o Senhor olha o coração. Às vezes entrou daqui, amada, é a palavra de Deus, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, medita. Medita aqui na palavra de Deus, tá aqui. Isso que eu tô te falando tá aqui. Amados, eu fico assim impressionada com o ser humano. Pessoa que tá ali fazendo a obra na direção, sabe? Tá ali naquele meio ali, na direção da igreja. Aí fica ali bajulando os outros, sabe? É impressionante, sabe? Quando chega uma pessoa bem vestida, vai lá e abraça aquela coisa toda e passa pela gente assim, finge que nem conhece. Eu fico assim, falei, Jesus, o que é isso, Pai? Porque eu sou muito assim de abraçar as pessoas, amadas. Onde eu chego, eu abraço, eu converso, eu quero saber, sabe? Eu dou chance para a pessoa abrir o coração, para mim poder aconselhar através da palavra, ler uma palavra de Deus, orar pela pessoa. É isso que Deus quer de nós, a humildade. Seja humilde, começa a buscar esse Deus, começa a trazer ele para dentro de você. Tenha uma intimidade com Deus, tenha uma intimidade com o Espírito Santo, que você vai ver como que sua vida vai fluir, como que a sua vida vai fluir, amados, em nome de Jesus. Então vamos orar. Vamos orar para que Deus venha nos ensinar a ser humilde. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, meu Deus querido, meu santo Pai. Meu Deus, eu venho, ó Pai, nesta manhã te pedir, Senhor. Pai, nos ensina a ser humilde. Nos ensina a ser humilde de coração. Tira de nós o orgulho, tira de nós a hipocrisia, tira de nós aquilo que não agrada ao Senhor. Pai querido, Pai Santo, que o Senhor venha nesta manhã mudar os nossos corações, mudar os nossos jeitos de ser, mudar o nosso jeito, meu Pai, de cuidar das pessoas, de cuidar das almas do Senhor. Pai querido, o Senhor não está preocupado com o que nós temos, o Senhor está preocupado com o que nós é. Porque o que nós temos é o Senhor que dá, Pai. O dia é o Senhor que dá. A noite é o Senhor que dá. Pai, eu venho nesta manhã, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te pedir por cada pessoa que ora comigo, por cada pessoa que tem pedido ajuda em oração. Tira do nosso meio, meu Pai. Tira do nosso meio, meu Deus, o espírito de engano. Esse demônio que tem atuado, meu Pai, na vida do teu povo, trazendo engano, Pai. Deus, o Senhor, meu Pai, mesmo nos falou que o Senhor não olha como o homem olha, mas o Senhor vê o coração. Então que o Senhor venha trabalhar em cada coração, que o Senhor venha entrar em cada coração, que o Senhor venha mudar vidas nesta manhã, que o Senhor venha entrar nos corações, mudar, tirar, meu Pai, todo o orgulho do coração do teu povo. Nos ensina a te amar, nos ensina a te buscar, nos ensina a amar o nosso próximo, nos ensina a cuidar, meu Pai, daqueles, meu Pai, que necessita de uma palavra, que necessita de uma oração, que necessita, Pai, até do material. Pai querido, coloca em nós o teu querer, tira de nós a hipocrisia, tira todo espírito, meu Pai, maldito do inferno, arranca toda seta, toda retaliação, vai tirando o espírito de engano, Pai, vai tirando tudo aquilo, Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado o nosso crescimento espiritual. Nos ensina a te buscar na palavra, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Eu te convido, Espírito Santo, a entrar em cada coração, a fazer morada, a fazer a diferença em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês nesta manhã. Continua firme, continua nessa fé que Deus é com você. Não desanima, viu? Tem uma semana de vitória. Que essa semana venha ser a semana do seu milagre, a semana da tua conquista em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.